dia a todos, nessa gloriosa manhã de outono, com um tempinho friozinho, né? Eu gosto muito, espero que vocês apreciem também. Convidei, né? Colocamos um convite nas redes sociais, no nosso site, para falar um pouquinho sobre medição de índice de fluidez, né? Como medir índice de fluidez de resinas plásticas. Estou aqui para trocar alguns conhecimentos com vocês. A minha expectativa é fazer uma apresentação de aproximadamente 1 hora, e depois, se vocês quiserem, terei uma meia hora aproximadamente, ou um pouco mais, se vocês acharem que o papo está legal, eu posso me estender para tirar as dúvidas sobre que porventura surjam, né? Perguntas, comentários, estaremos disponíveis para isso. Eu vou começar agora, tá bem? Espero que apreciem. Começando aqui oficialmente, hoje vou falar sobre índice de fluidez de resinas plásticas, né? Basicamente, vou falar como medir. Aqui vocês podem ver as fotos de um equipamento, é um plastômetro de extrusão, é o plastômetro de extrusão da Dainisco, né? Só falando um pouquinho sobre mim, que a Laide já fez uma breve apresentação. Eu sou gestora de produtos da linha da Dainisco e Gaitronics na Digitrol, para a qual trabalho há 30 anos, né? Desde o início, também representando a Dainisco. E eu conheço um pouquinho assim sobre a aplicação dos plastômetros, essa questão da medição, e são esses conhecimentos que eu vou partilhar com vocês, né? Dainisco é uma empresa norte-americana que fabrica o plastômetro de extrusão, que é sobre o qual eu vou me basear nele para apresentar os conceitos da medição. Como introdução, eu gostaria de falar assim, o que é o índice de fluidez, né? O índice de fluidez é uma das variáveis mais importantes na caracterização das resinas plásticas. Se você for pegar uma ficha de produto, normalmente essa é a primeira, ou quando muito, a segunda variável, assim, a segunda análise que é mostrada numa ficha de especificação de uma resina plástica. Então, vocês vão entender um pouquinho o porquê dessa importância, né? A medição da fluidez, né, ela é regida por algumas normas, sendo que as mais comuns, assim, as mais usadas aqui no Brasil, são a STMD 1238 e a ISO 1133. O que vem a ser o índice de fluidez? Existem vários nomes, várias nomenclaturas que são utilizadas para essa propriedade da resina plástica, que são o índice de fluidez, o MFI, que vem de Melt Flow Index, MFR, Melt Flow Rate, taxa de fluidez do fundido e FRR, Flow Rate Ratio. Basicamente, são similares, né, com algumas pequenas diferenças que a gente vai falar posteriormente, mas falando de forma bem básica, a fluidez de uma resina é definida como a quantidade de massa de polímeros em gramas que flui em 10 minutos por meio de um tubo capilar com diâmetro e comprimento específicos, né, pela aplicação de uma pressão através de pesos, né, gravimétricos em temperaturas pré-determinadas. E o seu valor é expresso em gramas por 10 minutos. Então, significa, se você for olhar uma ficha de especificação de uma resina, está lá, fluidez 10, o que quer dizer esse número 10? Né? Quer dizer que foram estudadas 10 gramas em 10 minutos, e aí logo após esse valor vai ter, entre parênteses, uma temperatura barra uma carga, ou seja, numa condição, por exemplo, vamos mostrar aqui, uma fichinha. Por exemplo, aqui nessa fichinha de produto aqui da Braskem. Então, o índice de fluidez está lá, 190 graus, barra 2,16 quilos, ele menciona o método, menciona a unidade e diz que é 8,3. Então, o que quer dizer isso? Que para essa condição de teste, 190 graus, 2,16 quilos, foram estudados 8,3 gramas de material. É isso o que diz, né? Esse é o número. A medição do índice de fluidez é uma forma de se prever o peso molecular médio de um polímero, né? Quanto maior o peso molecular, melhor o desempenho dele, né? A gente assumindo que outros fatores sejam constantes. Mas, assim, de qualquer forma, o índice de fluidez, o MFI, ele pode ser um preditivo, né? Ele pode dizer como essa resina vai se comportar no processo.
O termo índice de fluidez, ele é normalmente aplicado para polietileno na condição 190 graus, 2,16 quilos. Esse teste, ele nasceu na década de 30, né, nos anos 30, nos laboratórios da ICI, desde o início, quando foi desenvolvido o polietileno, né? Depois, se vocês tiverem interesse, tem um link aqui que eu posso mostrar um pouquinho da história do desenvolvimento do polietileno e como esse produto foi desenvolvido lá nos laboratórios da ICI, foram eles mesmos que acabaram desenvolvendo um método para fazer, né, para testar essa capacidade de fluidez dessa resina. Então, normalmente, o termo índice de fluidez é aplicado para polietileno nessa condição específica, embora é comum a gente ver, falar assim, de índice de fluidez do ABS, quando o termo não seria corretamente esse, né? Deveria ser utilizado o MFR, por exemplo. Mas a língua é algo dinâmico, não tem muito o que fazer com relação a isso, né? Existem alguns fornecedores que preferem utilizar o termo MFN, Melt Flow Number, mas é mais incomum. Mas existe também, é possível que vocês vejam isso. Se não me engano, a Solvay especifica assim, como MFN. E para que esse ensaio ele é utilizado? Basicamente, né, para verificação de matéria-prima. Ou seja, o processador de plástico precisa testar as resinas que ele recebe de diversos fornecedores, né? Porque ele precisa verificar, avaliar as variações que ele tem no processo, preparar compostos, por exemplo, também fabricação de master batches, né? Para saber a fluidez da resina básica. Existe também uma aplicação interessante que é para medição de viscosidade intrínseca do PET, que se alguém tiver interesse posso falar também, né? Eu tenho uma apresentação, um webinar somente sobre esse tema. Pode comparar materiais novos e ajustar desenvolvimento de produtos. Serve também como uma ferramenta para você avaliar outros fornecedores, né? E basicamente você estimar como são as propriedades da vazão dessa resina num processo de extrusão e saber como ele vai se comportar conforme você vai mudando as técnicas de processamento. Então, assim, o índice de fluidez, ele, já falei, né, gramas por 10 minutos, ele não pode... Normal, algumas pessoas falam assim, não, eu estou medindo a viscosidade. Você, embora o índice de fluidez seja inversamente proporcional à viscosidade, né, a viscosidade é, na realidade, uma curva, e no plastômetro você mede apenas um único ponto dessa curva. Mas a gente pode dizer que baixa fluidez, alta viscosidade, baixa fluidez, né? Quanto maior a viscosidade, maior resistência, mais processamento lento. Menor a viscosidade, menor resistência, processamento rápido. Então, assim, é o básico, né? É o básico de uma medição, de uma caracterização de resina. Então, um laboratório de uma empresa basicamente começa com uma mufla, uma balança, que também é necessária para fazer a medição no plastômetro, e o plastômetro em si. Por que é importante a gente saber a fluidez de uma resina, né? Por quê? Porque é a fluidez da resina que vai me dizer de que forma que eu posso processar esse material. Por exemplo, o pessoal que trabalha com moldagem por injeção precisa de material de alta fluidez, né? Porque tem mais facilidade para preencher os moldes. A moldagem por extrusão já requer produto de baixa fluidez, né? Porque é mais fácil para controlar a formação de perfis complexos. Existe aqui uma tabelinha, né, que mostra mais ou menos em quais faixas que residem as resinas para cada aplicação, né? Então, a gente pode ver que processo de injeção, fluidez acima de 42 gramas por 10 minutos. Mas como que a gente mede isso? O equipamento para fazer essa medição é um plastômetro de extrusão. A gente vê aqui à direita, é o modelo LMI 5500 da Dainisco. A gente depois vai ter um esquema, né? Mas basicamente um plastômetro é um equipamento que comprime, né? Ele extruda uma resina que é amolecida pelo calor. Então ele vai medir essa taxa de extrusão dessa resina por meio de um orifício sob condições cuidadosamente controladas, né? E o que são essas condições controladas? É o controle uniforme da temperatura,
a aplicação de um peso precisamente conhecido, a extrusão através de um orifício calibrado e os métodos, né, que podem ser tanto manuais quanto automáticos, têm que ser reproduzíveis. É por isso que existem normas, né, para determinar como um plastômetro deve ser construído. Então, a rigor, qualquer empresa, né, que produza um plastômetro de boa qualidade tem que se atentar a essas imposições da norma com relação à parte construtiva do equipamento, né? E também o operador, né, quem está fazendo o teste, tem que se atentar às metodologias de teste e seguir esses parâmetros para obter resultados repetitíveis, né, confiáveis e repetitíveis. Então, aqui, simplificando, né, o plastômetro é um equipamento para medir a capacidade de fluxo, né, o vazão, de uma massa de polímeros, ou seja, sua capacidade de fluidez, sua capacidade de fluir dentro de um processo. Aqui menciono algumas normas que regem a construção do plastômetros e a condução dos testes, né? A STMD 1238, eu acredito que é a mais usada no Brasil. A D3364 é referente ao condicionamento das amostras. A ISO 1133 também bastante usadas. E as outras tem a norma DIN, que é a alemã, a GIS, a japonesa, a ABS, não sei qual é, e a NBR 9023, que é a norma brasileira. Elas se equivalem, então, normalmente, um equipamento que atende a norma STM 1238, ela vai atender todas as demais. Esse equipamento, ele permite que você meça, como eu falei, um ponto dentro da curva de viscosidade, né? Seja elas podem ser resinas virgens, compostas, recicladas. Aqui eu tenho o mesmo desenho daquele plastômetro, né, mostrando alguns opcionais. Então, por exemplo, aqui nós temos, esse é um equipamento microprocessado, nós temos aqui um display, no qual são efetuados, são colocados os parâmetros de teste, que se utiliza, né, a interface homem-máquina para conduzir os testes. Aqui dentro dessa estrutura azul, que tem esse logo azul, tem o cilindro, que a gente vai ver depois um esquema à parte. Esse equipamento possui, né, nessa foto em particular, possui um sistema de corte automático, possui um encoder digital. Aqui nós vemos um pistão, o peso sobre ele, aqui no cantinho inferior esquerdo, nós temos pesos adicionais, vamos falar sobre isso também. As matrizes e um conjunto de ferramentas para fazer para conduzir o teste, né? E também são ferramentas de limpeza e operação. Aqui a gente pode ver um espelhinho, esse espelhinho é para poder visualizar, fazer uma inspeção da parte inferior, né? Aqui nós temos esse desenho, a gente tem aqui uma porta USB, o desenho na nuvem, né? O plastômetro da Dainisco, o LM5500, você tem algumas formas de você obter o resultado do ensaio, né? Você pode mandar esse resultado diretamente para um arquivo para essa porta USB, depois, posteriormente, imprimir esse resultado, ou se você tiver um sistema, né? Se você fizer a assinatura do serviço de nuvem da Dainisco, esses resultados vão para a nuvem e podem ser obtidos ali. Só um momento. Aqui mostram os detalhes, os opcionais mais conhecidos, né, disponíveis nesse modelo em particular. Aqui a gente vê do lado esquerdo um sistema de corte automático. A grande maioria dos plastômetros trabalha com sistema de corte manual. E à direita, o encoder digital. O equipamento pode ser básico sem esses dois opcionais e vai funcionar também com algumas limitações que eu vou falar quais são daqui a pouquinho. Aqui, então, eu tenho um esquema, né? Como eu falei, atrás aqui dessa carcaça onde tem o logo da Dainisco e a palavra LMI, nós temos um cilindro aquecido, né? Isso que é o coração do sistema. Então, basicamente, a norma diz que você tem que aquecer esse cilindro a uma temperatura pré-determinada, que é a temperatura de teste, e ela é rigidamente controlada, por exemplo, no caso da norma STM, é mais ou menos 0,2 graus. As dimensões também são rigidamente controladas.
Então, vai ter um sistema de aquecimento. Aqui em vermelhinho seria um indicativo da resina, que estaria aqui sendo fundida e depois extrudada através dessa matriz capilar, que está aqui também no cantinho. Aqui a gente tem um desenho do pistão, e sobre o qual é aplicado um peso. A escolha dessas condições de teste, né, que é basicamente a matriz, normalmente é a mesma, existem algumas exceções, né, usar uma matriz de meio diâmetro, que é um outro procedimento, mas basicamente que você programa um plastômetro para poder fazer o teste é a temperatura de teste e o peso. Essas duas variáveis que você escolhe é para ela refletir a condição de processamento que você vai encontrar, por exemplo, no seu processo de extrusão. Existem alguns valores que a norma apresenta como valores padrões para teste de determinadas resinas, né? Por exemplo, o polietileno lá 190 graus, 2,16 quilos, e existem outras condições também. ABS, existe 3 condições de peso e 2 condições de peso com 5 e 10 quilos e 3 de temperatura, né? Então, você pode fazer várias combinações. Então, um plastômetro de extrusão de boa qualidade tem que atender todas essas dimensões rígidas, né, de construção, para poder ser um equipamento confiável e repetitivo. E você tem que escolher esses parâmetros de forma adequada, né? Então, por exemplo, se você vai comparar a sua resina, você faz um teste a 190 graus, 2,16 quilos, você só pode comparar com esse resultado de outro plastômetro nessa mesma condição. Porque qualquer condição diferente que você coloque de peso ou de temperatura influencia o resultado, né? Porque, como eu falei, a gente não mede a curva de viscosidade completa, apenas um único ponto que é dentro desse peso, 2,16 quilos, por exemplo, né? Porque pode ser outro peso também. Não, aqui está repetido. Aqui é como se parece um pistão. Esse pistão, então a gente coloca a resina, depois eu tenho um vídeo mostrando como que é um teste, né? A resina é colocada dentro desse cilindro aquecido, numa quantidade também que tem que se ter alguns cuidados para você fazer um teste repetitivo, né? Tem uma quantidade correta de se colocar. Normalmente, entre 5 e 10 gramas de material é o suficiente para fazer o teste. Então, esse material vai ser colocado aqui nesse cilindro, né? O plastômetro que está aquecido vai começar a fundir essa resina, e sobre o qual você vai aplicar esse pistão e esse peso. Aí, nesse desenho aqui, a gente vê, à medida que o material for sendo extrudado pela aplicação desse peso, ele vai, né, o pistão vai se movendo, e quando chegar nessa área, que é chamada área de teste, que também é uma posição padronizada, isso é uma das diferenças entre as duas normas, né? A STM começa um pouquinho depois, se não me engano, e pega uma área um pouquinho maior, né? Existe uma pequena diferença, assim, que dá uma ligeira variação no resultado, porque você está medindo em uma outra zona do cilindro, né? Aqui no início a gente tem o que a gente chama de zona de pré-aquecimento, que a gente tem que colocar uma quantidade tal de material, que ao fim do melt time, que também é diferente entre as normas, 5 minutos na STM, 6 minutos na STM e 7 minutos na ISO, esse material tem que estar fundido e a temperatura já ter se estabilizado, né? Porque você começou lá o teste com 190 graus. Coloca uma resina fria, a temperatura cai, o plastômetro deve ser bom o suficiente para o sistema de controle, para essa temperatura estabilizar nesses 6 minutos, e para que quando chegue o momento do teste esteja nessa temperatura padronizada, porque a temperatura é um dos itens que mais influenciam a precisão da medição da fluidez. Aqui nós temos um isolador de baquelite, porque como a gente trabalha com essa peça aquecida e vai manusear, precisa aqui ter esse isolamento para evitar problemas de acidentes, de queimadura na utilização do plastômetro, né? Aqui é como se parece uma matriz, é bastante importante também. A gente vê que aqui esse orifício, né, ele tem 8 milímetros, e aqui o orifício mesmo é 2,0955 milímetros. A bordinha dele tem que estar sempre bonitinha assim, não pode ter rebarbas, porque qualquer mudança no ângulo de medição
no ângulo de entrada da resina, quando ela está passando no cilindro, interfere na medição. É muito comum a gente ver, né? Eu visito vários laboratórios pelo Brasil afora, de o pessoal está fazendo tudo certinho, não está obtendo resultados repetitivos, a gente vai olhar a matriz, ela está lascadinha, porque usou durante muito tempo, né? Às vezes o próprio material é abrasivo ou não, na limpeza se danificou. E, então, é bastante importante se atentar para a qualidade, né, dessa matriz. Então, assim, a gente falou um pouquinho sobre a construção do plastômetro, eu queria agora falar um pouquinho sobre os métodos que são utilizados, né? Eu vou passar sobre os 4 métodos que estão descritos na norma ASTM. Vocês vão ver uma série de fórmulas, mas se você estiver trabalhando com um plastômetro microprocessado, como é o caso do equipamento da Dainisco, que foi o que eu mostrei, isso é só para efeito didático, porque o plastômetro faz todos esses cálculos, né? O plastômetro da Dainisco executa esses cálculos necessários, você não precisa fazer nada. Mas, ainda assim, eu resolvi apresentar que para efeito didático, né? Porque vocês precisam conhecer um pouquinho sobre o que está acontecendo. Então, basicamente, essa norma, né, ela fala em 4 métodos ou procedimentos, eu chamo de métodos, mas a norma, a tradução correta é procedures, procedimentos. É o método A, que é o sistema corte-pese, onde eu vou obter um resultado em gramas por 10 minutos. O método B, que é um método volumétrico. Para fazer esse método volumétrico, preciso daquele opcional do encoder, né, que é um equipamento que mede o deslocamento do pistão. E aí, nesse caso, ao invés de obter um valor de massa, eu vou obter um valor em volume, centímetro cúbico por 10 minutos. O método AB, que é um método A e B combinados, né? Na mesma corrida, eu faço um teste pelo método A, vou cortar a amostra, pesar, como no método A corte-pese, e enquanto o equipamento está fazendo uma medição com o encoder digital, medindo o volume de resina que está sendo fundido naquelas condições, naquele determinado tempo, né? E a partir dessa combinação desses 2 métodos, eu consigo obter a densidade do fundido. O método C é idêntico ao método B. A diferença é que ele usa uma matriz de meio diâmetro, que a gente chama de half die. Normalmente utilizada para materiais, né, recomendada para materiais com fluidez acima de 75 gramas por 10 minutos. Porque existem uns materiais que fluem tão rapidamente que a própria medição fica dificultada, né? Por exemplo, para fazer medição de... Quando você quer saber a densidade de um material fundido, por exemplo, numa resina de 1.000 gramas por 10 minutos, o método A você vai ter muita dificuldade em cortar, né? Então, a gente às vezes precisa restringir o fluxo com essa matriz especial. Mas aí lembrando que se você faz um teste com essa matriz especial, você só pode comparar esse valor com condições com essa mesma matriz, porque você muda todo o parâmetro, né, o perfil de vazão da resina que está fluindo. E o método D, que é chamado FRR, o Flow Rate Ratio, que é uma relação de vazão. Para isso, o equipamento é ideal que ele seja equipado com um elevador, porque a gente vai fazer 2 testes, né, com 2 pesos diferentes na mesma corrida. Então, a existência de um elevador ajuda bastante, porque normalmente essa relação é 10:1. Então, a gente faz uma mesma corrida, um teste com 2,16 quilos e um teste com 21,6 quilos. E para elevar um peso de 21,6 quilos é bastante complicado, né? Tanto do ponto de vista do ponto de vista ergonômico, né? É complicado para o operador e você começa a incorrer em riscos para o operador e para o equipamento, né? Desse peso cair e danificar. O método A, corte e pese. Basicamente, você vai inserir a resina, vai determinar um tempo de corte, porque lembrando que a gente fala que o resultado é em gramas por 10 minutos. Mas o teste em si não leva 10 minutos. A gente especifica, né, vai estabelecer lá o parâmetro de o tempo de fusão, que é um pouquinho diferente entre cada norma, e vai estabelecer cortar um ou mais segmentos de material extrudado no macarrãozinho que sai ali embaixo, e pesar. Eu não preciso esperar 10 minutos para obter o resultado em 10 minutos. Então, por exemplo, eu posso estabelecer um tempo de corte de 60 segundos. Então, eu vou pesar o que foi extrudado em 60 segundos, multiplico por 600, né, que é o tempo
os 10 minutos e divido por o tempo de corte para poder fazer essa conta, para não ter que aguardar esses 10 minutos para fazer o teste, né? Mas, de qualquer forma, um teste de fluidez, ele dura no mínimo 7 minutos e pode chegar até 25, né? Isso de acordo com a resina que você vai testar. Resina de alta viscosidade e baixa fluidez, ele demoraria bastante, um pouco mais, né? E o inverso também é verdadeiro. Existe uma limitação para o método A, que ele é utilizado para materiais com fluidez com até 40 gramas por 10 minutos, né? Esse é um valor que aparece na norma. Na minha prática, eu acabo falando para os meus clientes, né, as pessoas que eu treino, que 25 gramas por 10 minutos já recomendaria você utilizar o método B. Por quê? Numa resina com fluidez acima de 40 gramas por 10 minutos, ela flui tão rapidamente que o procedimento para você fazer um corte, seja ele manual ou automático, ele pode ser prejudicado. E aí você começa a ter, assim, algumas variações no teste, né? Ele já não fica tão repetitivo. E aí você ganha essa repetibilidade utilizando o método B, que é o método volumétrico, que também tem outras aplicações, né? Mas, assim, um plastômetro básico, ele tem que ser, no mínimo, um equipamento que tem o cilindro de aquecimento, o pistão, a matriz, o peso, e você pode cortar manualmente. E optar ou não pelo corte automático. Eu, particularmente, não gosto muito do corte automático, porque existem algumas resinas que elas grudam nas facas, né? E isso não é uma questão do plastômetro da Dainisco. Todos os plastômetros que têm sistemas de corte automático se deparam com esse problema, e aí você tem que, ocasionalmente, fazer limpeza dessas facas, e aí já é um ponto de pega, um ponto de risco para o operador se cortar com uma lâmina, por mais cuidado que tem. Eu, particularmente, não gosto, e assim, sou fã, eu acho que a mão humana, ela consegue cortar com muito mais precisão do que qualquer máquina. Mas, enfim, existem algumas empresas que gostam bastante do corte automático, né? Porque acabam ganhando um pouco, assim, em termos de tempo, né? Deixa, programa o equipamento, ele vai lá e corta, depois você só vai lá e pesa. Mas o método B, ele oferece outras vantagens, e às vezes eu prefiro, por exemplo, recomendar para o meu cliente que ele compre o encoder digital, que ele vai ter outros benefícios, né? Mais do que o corte automático. Mas, enfim, estão todos disponíveis, esses opcionais, tanto o corte quanto o encoder. Aqui nós vamos ver um vídeo. Esse vídeo é um vídeo produzido pela Dainisco, o nosso colega lá da Dainisco, David Azevedo, que está operando um plastômetro, e ele está fazendo um teste pelo método A. Eu acredito que não seja necessário traduzir, mas é bastante simples. Eu posso falar sobre a voz dele sem problema nenhum, se vocês quiserem. Today, we will look at the LMI 5500 series melt flow index machine and a Method A test per ASTM standard D1238 or respective ISO standard. This test is used in order to determine flow characteristics of plastic melts that are used in various plastic processing techniques, namely extrusion and injection molding. This device provides values on the melt flow rate, melt volume rate, and melt density of polymers to ensure that the conditions of production are at peak efficiency without sacrificing the quality of your products. First, the attendant sets the parameters for the test based on the conditions found in the relevant ASTM standard, respective ISO standard, or the supply specifications for the polymer, by using the machine's built-in user interface. The temp set point will determine at what temperature the polymer will be melting. Eu vou parar um pouquinho, né? Então, vocês viram que o David, ele pegou um pouquinho de resina, ele tinha um Becker, né? Esse valor tem que ser pesado, né? A repetibilidade nesse peso dessa resina que vai ser, desse corpo de prova que vai ser colocado, é bastante importante para o teste, né? Aí você viu que no determinado momento ele usou um funilzinho, colocou essa resina dentro do cilindro, do outro lado estava mostrando ele compactando essa resina, e aqui agora está mostrando, por exemplo, uma tela de como que é feito um teste, né? Então, ele disse aqui 190 graus, que é a temperatura de teste, procedimento A, desculpa, que é o nome da receita que ele deu, a temperatura está aqui, o tempo de pré-aquecimento, 360 segundos, que é de acordo com a ASTM.
Aqui são limites que ele estabeleceu. Então, por exemplo, se essa resina que ele testar sair fora desse valor, o equipamento sinaliza que ela está fora da especificação. A carga, 2,16 quilos, que é o peso que ele aplicou, e o número de cortes, né? Aqui, no caso, ele programou um único corte com 180 segundos. Esse tempo de corte aqui também tem que ser calculado de acordo com o valor esperado para a resina, porque o ideal é que o segmento de resina que você corte, do estudado, esteja entre 0,5 grama e 1 grama de material. Se ele for muito mais pesado que isso, mais comprido, o próprio peso da resina começa a puxar a resina e também interfere no resultado para algumas resinas, né? Então, é importante se atentar bastante nesse valor, né? Quando eu faço treinamento de pessoal para fazer capacitação, a gente explica bastante sobre isso, tem algumas tabelas que ajudam, né? Mas é um fator bastante importante. Preheating time will clarify for how long the plastic is preheated at the set temperature before the test starts. The cut time will determine how long after the preheating time the operator will wait before cutting the sample. The machine will heat while we continue to prepare for the test. Next, 5 grams of polymer is manually packed into the barrel of the LMI 5500. The operator will use the fill funnel that is included in the toolkit to aid in filling the barrel chamber. A manual packing device is used to compact the charge of material in the barrel. This will reduce space between pellets, help the material melt in a uniform manner, and prevent the formation of air bubbles. The piston is inserted. Outro ponto importante, né? Ele fala que você tem que a forma de você colocar, ideal é que você coloque em, por exemplo, em determinada resina, 5 gramas de material é o recomendado, né? Você coloca primeiro 2/3 desse material, utiliza a ferramenta de compactação, compacte bem e depois colocando o restante mais 2 etapas e compactando bem entre uma colocação e outra, de modo que reduza a possibilidade de bolhas ali e fique mais fácil para o material ser fundido e homogeneizado. To the barrel, and then the weight is set on top of the piston insulator. The piston and the weight load will exert pressure on our polymer during the test. The weight load is selected from the table of the ASTM standard, respective ISO standard, or the supplier specification sheet. Now the attendant must wait the preheat time for the polymer to melt. Está esperando o tempo de pré-aquecimento, 6 minutos, né? There will be an audible alarm to alert the operator to make a first cut, as there will be some polymer extruded under the weight load during the melt time. This portion of the sample is discarded and cleared away immediately, so that it does not contaminate the actual sample. Once the first scribe mark on the piston reaches the guide bushing, the user should consider that all the samples need to be cut within the first and last scribe mark on the piston. Então, aquele primeiro corte é quando ele chega naquela marca do pistão que eu mostrei, que é a área de teste, ele... Quando ele chega na marca de teste, ele faz um corte, descarta aquele primeiro material para não ser contaminado, e a partir daí o equipamento inicia a contagem do tempo de corte que você programou. No caso, naquele programa que ele mostrou, 180 segundos, né? E aí ele vai cortar esse segmento de material, a faquinha vai automática, ela corta de forma automática, né? Ou se você não tivesse o corte automático, você vem, posiciona a faquinha na parte inferior do cilindro e corta a resina. In this case, we have selected 60 seconds for the melt time. The sample has been cut and needs to be removed from the collection area of the melt flow indexer. The sample is placed on the scale to capture the actual weight in grams to the 3rd decimal point. Enter the weight into the user interface and press the advance button to observe the calculated melt flow rate. The weight of the sample has been divided by the cut time. Upon test completion, results are viewable and we can send all test results to the cloud. The information obtained from this test is important for achieving a quality product while maintaining a high level of efficiency in production. For more information, visit the link below. Então, eu vou parar aqui, né? O que aconteceu? Então, ali,
Bom, foi uma gravação, o teste que ele programou inicialmente não é o que ele está sendo mostrado aqui, né? Aqui ele mostrou 3 cortes, então ele teria efetuado 3 cortes, ele pesaria esses 3 segmentos de material, simplesmente inseriu o peso aqui, como foi um tempo de corte de 60,08 segundos, porque no caso foi o próprio equipamento que contou esse tempo, né, que demorou entre cortar uma amostra e a outra, e ele já calculou que a fluidez para esse material é 2,22, e aqui faria o mesmo, né, e depois daria a média desses valores. Então, aqui ele está mostrando que os testes podem ser mandados, né? Ele manda, você tem a opção de ou mandar imprimir ali mandar esse resultado de teste em formato de um arquivo PDF ou TXT para o USB, ou você manda o resultado para a nuvem e toda pessoa que tivesse acesso a essa nuvem, esse aplicativo na nuvem, pode obter os resultados do que está acontecendo. Então, imaginando que empresas que tenham filiais em vários lugares, né, podem estar se conversando e todos estarem vendo o que está acontecendo no processo, né? Enfim, o que nós acabamos de ver é um teste pelo método A. Depois, no site da Dainisco, existem alguns vídeos também sobre o teste pelo método B. A condução do teste é a mesma que a gente viu ali no método A, só que a gente tem aquele opcional do encoder, que ao invés de ter que cortar e pesar, o encoder vai fazer uma outra medição. Então, o que é o método B, o método volumétrico, né? É um método que ele dispensa cortes. O que quer dizer o MVR, Melt Volumetric Rate? O equipamento vai medir quanto tempo a resina demora para percorrer um determinado trajeto no pistão, que a gente chama de bandeirada, né? Nos primeiros manuais da Dinisco tem essa palavra flag, e acabou ficando flag, então foi traduzido como bandeirada aqui no Brasil. Mas algumas empresas falam assim, não, é no corte, né? O que acaba confundindo com o corte do método A. Mas, por exemplo, o pessoal da Braskem, eles utilizam a palavra corte. Eles não cortam o material, utilizam o método B, mas falam assim, no corte 1 ou no corte 2. Ele quer dizer na bandeira 1 ou na bandeira 2, né? Então, o equipamento, o que faz? Na hora que você coloca a resina, faz aquele mesmo teste, aquele mesmo procedimento que o David fez, e ao final ele vai fazer esse cálculo para você. Basicamente, ele pega a área do pistão, multiplica pela bandeirada em centímetro. A bandeirada é o trecho que eu escolho para ele fazer a medição. Então, por exemplo, o material de alta fluidez, eu coloco que ele tem que medir, desculpa, em alta fluidez, ele tem que medir com uma bandeirada de 25,4 milímetros. Então, ele vai percorrer esse trajeto, mede quanto tempo a resina demorou, né? O pistão demorou para percorrer, ou seja, quanto a resina fluiu, e ele vai fazer essa conta e te dá o resultado em centímetro cúbico por 10 minutos. Né? Qual que é a vantagem desse teste? Uma, que ele é apropriado para resinas com fluidez acima de 40 gramas por 10 minutos, conforme diz a norma, ou 25, como eu recomendo. Não significa que você não consiga fazer um teste com o método A com uma resina um pouco maior, mas, como disse, a precisão e a repetibilidade ficam prejudicadas, mas é possível fazer. Existe um determinado ponto que realmente não tem como, você tem que partir para método B. E o método B, você ganha... o que você ganha? Você ganha em tempo, né? Porque você imagine que hoje em dia nas empresas está tudo tão corrido que você tem pouco pessoal para fazer. Então, num caso, num equipamento com método A, o corte, supondo que você não tem o corte automático, você tem que o operador ficar vendo ali. Então, são preciosos minutos que ele perde. No método B, é chamado semiautomático. A única coisa que o operador tem que fazer é colocar a resina lá e pode sair, fazer outra função, realizar outra função, e quando ele volta, o resultado está lá. Então, para isso, a gente, ao invés... O aparato é o mesmo, só que a gente tem aqui um encoder digital, esse bracinho, à medida que a resina vai descendo aqui, o braço encosta, ele vai medindo quanto tempo demora para deslocar. Naquele vídeo que nós vimos, vocês viram que ele nem mexeu no bracinho, porque o método B não estava habilitado para aquele teste em particular, então não fazia sentido.
Aí a pergunta assim, qual que é a utilidade, né? Mas assim, se normalmente eu tenho resultado em gramas por 10 minutos, se o método B me dá em centímetro cúbico por 10 minutos, além da vantagem da questão do semi-automatismo, que outra vantagem eu tenho? Imagine que quando você está trabalhando com injeção, um valor que é mais importante do que o próprio peso em si é o volume de material que você injeta. Então, normalmente, o método volumétrico é utilizado pelo pessoal de injeção. Mais uma vez, aqui, né, utilizado para materiais em fluidez entre 0,5 e 1.200 gramas. Então, se você tem um plastômetro com método B, ele atende tudo, né? Sendo que para material acima de 75, em alguns casos é recomendado o método C, que é o mesmo método B, só que com a matriz de meio diâmetro, né? E também por comodidade do operador, né? Como eu já falei. Eu me antecipei aqui ao slide. E aí a gente tem um método AB, que é uma forma de você utilizar esse método volumétrico para você obter um resultado na forma mássica, né, que é gramas por 10 minutos, e também obter a densidade do fundido. Então, o que você faz? Você faz aquele mesmo teste pelo método A, vai cortar, seja manual ou automaticamente, enquanto o equipamento está fazendo um teste pelo método B. Então, como ele vai calcular o MFR, né, que é em gramas por 10 minutos, você vai pesar, colocar o peso lá, ele vai te dar o resultado em X gramas por 10 minutos. A densidade do material fundido vai ser calculada a partir do MFR, do comprimento do tempo da bandeirada, né? Existe uma fórmula louca aqui, mas basicamente você divide o volume, né? Mede a massa pelo volume e você vai ter a densidade do material em centímetro cúbico, né? Então, esse método é bastante utilizado, né, método AB, quando você precisa obter um resultado de MFR para resultado de material cuja densidade do fundido varia muito. Então, assim, a gente faz uma pergunta, né? Mas, assim, a gente pega numa ficha de especificação e a gente encontra uma densidade lá do material. A densidade que aparece nas fichas de especificação de produto, elas se referem à densidade na temperatura ambiente. E quando você está processando o material, você não está processando na temperatura ambiente, você está processando a 190 graus, 200, dependendo do material, né? E a gente sabe que a densidade do material altera bastante em função dessa temperatura. Então, é por isso, para que se usa, então, esse método AB e essa densidade de fundido? Para a gente poder fazer uma correlação, né, se beneficiar desse benefício do automatismo do método B e conseguir testar resinas de maior fluidez, né? Ou então obter esse valor de densidade, porque olha que coisa interessante, né? Aqui tem a fórmula, como eu falei, o equipamento, né, ele faz esse cálculo, então, num método AB, você tem esses três resultados. Você vai ter o resultado em gramas por 10 minutos, né, o centímetro cúbico por 10 minutos, e ele calculou aqui essa densidade do fundido. Então, aqui eu trouxe esses casos, é um caso real de um cliente que eu acompanhei. Eu só mudei o nome das resinas dele para não expor, mas a gente estava trabalhando aqui com Master Batch. Dá uma olhadinha assim, olha, a gente tem aqui essa resina, a densidade é 1,33. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, essa densidade de resina 5,1, era um P. Ele tinha muita carga no material, carga, aditivos e tudo mais, e isso muda a densidade do material. Então, se você está utilizando esse material, essa resina, para fazer, por exemplo, você quer utilizar ele num processo de injeção, e você precisa calcular o shot de injeção, o tiro de injeção, se você utilizar a densidade que está na ficha de especificação, você não está com o número correto. Então, você pode incorrer em quê? Em um molde não completamente preenchido. Então, a densidade no fundido, nesse caso, é bastante importante. Dá uma olhada só aqui, a gente tem essa resina, né? Era, na verdade, um master, com densidade de 1,83. Se você usar a densidade padrão da resina básica, é 0,75, olha só a diferença, né? O quanto mudou. Então, isso muda. Então, essa é a aplicação prática de um método AB em que você tem o cálculo da densidade do material fundido, né? Aqui tem até um teste que foi feito no método B, que no caso a gente utilizou a densidade do programa, repetiu uma das densidades que tem aqui. Mas você vê que essas resinas, né,
E esse cliente em particular, ele sempre achou que não conseguiria medir esses materiais com fluidez bastante alta, né? A gente tem aqui com 212, né? E conseguimos fazer método AB e conseguimos valor repetitivo da densidade, né? Para um material para essa faixa aqui, apesar de ter um 83, um 89, é bem repetitivo, é um dado bem confiável, né? E dá uma ideia melhor do que é essa resina para ele, né? Então, ele vai passar para o cliente dele que está adquirindo lá a resina, o composto dele, o valor de volume, o valor de massa e a densidade, para poder, né, o cliente ter mais parâmetros de como ele ajustar a máquina dele para fazer esse processamento, né? O método C também é volumétrico, mas não tem nem muito o que falar sobre ele, só muda a questão da resina, né? No caso daquele cliente particular, a gente não precisou utilizar nenhuma matriz especial, mas se tivesse uma fluidez um pouquinho maior, acima de 500, provavelmente a gente precisaria utilizar essa matriz de meio diâmetro. O método D, que também está na norma, o método D não é mencionado na ISO, ele não detalha o funcionamento, ele só aparece na STM, mas basicamente a gente estabelece uma relação entre duas medidas de índice de fluidez com cargas diferentes nessa relação 10:1. Então faz um teste com 2,16 e com 21,6. E esse número, né, esse valor que você divide, né, você começa a perceber, dar uma dimensão de como que é a distribuição da massa molar, que isso influi no comportamento do material, né? Ele é normalmente utilizado para grau de polietileno, mas também pode ser utilizado para outros termoplásticos, né? É a mesma coisa, é melhor fazer com um elevador pneumático, você vai estar trabalhando com peso de 21,6 quilos, mas também é possível fazer manualmente com um pouquinho de habilidade do operador, né? Assim, eu já falei sobre os métodos, só queria falar um pouquinho assim, porque assim é muito comum, né, falar o que é índice de fluidez, o que é viscosidade. A gente tem aqui esse gráfico, né, que está falando a reologia nos processos de conversão de polímeros. Então, aqui a gente tem faixa de viscosidade, taxa de cisalhamento. O plastômetro, o índice de fluidez, ele só mede nessa pequena faixa. Então, por exemplo, com um plastômetro de extrusão, eu não consigo reproduzir condições de todos os processos, né? Tem essas limitações que ele trabalha aqui. Então, você vê, por exemplo, processo de extrusão, ele não consegue, né? Com um plastômetro, não consigo medir, reproduzir todas as condições de processo, porque ele está limitado aqui. Se eu precisasse, por exemplo, verificar o comportamento de uma resina no processo de extrusão nessa faixa, já um plastômetro não serve para mim. Eu tenho que partir para um reômetro capilar. E qual que é a diferença básica entre um plastômetro e um reômetro capilar, né? Só de cara, por exemplo, a gente estaria medindo um único ponto da curva, né? Aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar um único ponto aqui, né? No reômetro eu meço toda a curva, porque eu vou variando o peso, né? Vou variando a força que eu estou aplicando, porque já não trabalha com peso morto, trabalha com um sistema de motor, célula de carga. Eu meço um único ponto, enquanto que no reômetro capilar eu meço toda essa curva de viscosidade. Embora o plastômetro seja bastante criticado por não me dar toda a faixa, não prever todas as condições, ainda assim, pela questão do preço dele comparado com o custo de um reômetro capilar, ele é bastante interessante, né? Apesar dessa limitação. Aqui tem um exemplo, né, de 3 resinas diferentes que foram testadas. Nesse caso, foi testado num reômetro capilar e não no plastômetro, né? Mas testou ele em diferentes pesos e obteve isso aqui. É basicamente o que você consegue no plastômetro, mas com apenas 2 pontos, né? Então, você vê que as resinas, né, embora elas estejam, por exemplo, muitas vezes a resina, você pega uma resina com uma fluidez de 2 resinas com fluidez de 3 gramas por 10 minutos. Elas não necessariamente se comportam da mesma forma em condições diferentes de cisalhamento. Daí a importância de você testar com pesos diferentes, normalmente usando esse teste método B, nessa relação 10:1. Porque com a baixa carga, 2,16 quilos, ela vai
ela vai se comportar de uma forma, quando você aplica mais, ela pode se comportar de uma forma totalmente diferente entre uma resina e outra, né? Então, um número de fluidez nunca é um número absoluto que diz como a resina vai se comportar em todos os processos, né? Por isso que é sempre importante ver como que está na folha de especificação. É 190 graus 2, 16 quilos, e aí ele calcula a tensão de cisalhamento, que se refere a esse peso, e te dá, seria um ponto único de viscosidade, né? Então, não dá para falar que um plastômetro é um viscosímetro. Aqui eu tenho umas tabelas que elas são um resumo da norma. Então, mostra as condições de teste estabelecidas pela norma STM 1238, por exemplo, né? A gente pode testar ABS, né? Tinha falado duas condições de peso, na realidade são 3, 5, 10, 3 e 800. Nessas três diferentes, 200, 220 e 230. Não significa que eu não possa testar numa condição diferente, só não é uma condição normativa, daí a importância de sempre especificar lá no seu relatório de ensaio em que condição você testou. Tá? As tabelas também dão esses valores importantes, né? Então, por exemplo, quantidade de amostra que eu tenho que utilizar para fazer. Então, por exemplo, tem um material com fluidez de 5 gramas por 10 minutos. E a densidade dele é 0,75, né? Esperado. Então, quanto que eu tenho que usar? Tem que usar pelo menos 5,7 gramas de material para poder conduzir o teste de forma apropriada, né? Isso aí bem preciso. E mais importante até que a quantidade, se eu usar 5,7, que eu use sempre 5,7 gramas nos demais testes, né? Essa em analítica, né? Essa repetibilidade é muito importante, né? Por isso que é importante um equipamento muito preciso, que você repita as condições, que seus operadores estejam bem treinados, de modo a conseguir resultados mais confiáveis e precisos. Isso é um processo contínuo, né? Que às vezes, com o tempo, acaba decaindo por conta da falta de cuidado, porque você entrou num processo semiautomático. É bom sempre você reciclar os seus operadores para conduzir esses testes de maneira mais precisa, né? É a mesma coisa aqui, o tempo de corte que eu estabeleço, né? Então, aqui eu coloquei acima de 25, utilizar o método B. As bandeiradas. A norma não fala de densidades de fundido de outros materiais que não o PE e o PP. Então, por exemplo, se você fizer um método B, você já pode partir com essa densidade normativa, se for uma resina virgem. Se for uma reciclada, já é complicado, melhor o teste pelo método AB, e você estabelece, né? Mas pode ter um monte de mistura, ou, por exemplo, material com carga, vai cair naquele caso que as densidades podem variar bastante, né? Isso influencia bastante, por exemplo, principalmente lá no processo de injeção, para você determinar o tiro de injeção que poder preencher os moldes de forma apropriada. Isso aqui eu estou passando de forma bem breve, né? Por exemplo, num eventual treinamento para capacitação de operadores, a gente faz muito mais elaborada essa parte, né? Mas aqui é sempre um indicativo, é bom ter uma tabelinha dessa lá no lado do seu plastômetro, no laboratório, e para se atentar a esses dados e conseguir sempre resultados mais precisos, né? Bom, enfim, essa é a parte que eu já falei. Tenho 4 minutos ainda, mas eu acabei me antecipando em 4 minutos. Eu estou, a partir de agora, à disposição. Quem quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Eu vou ligar minha câmera agora. Não tem pergunta certa ou errada. Não sei se veio alguma pergunta no chat. Se não, podem, a Laíde, se vocês preferirem falarem, tudo bem. Se não, pode colocar a pergunta no chat. Se não quiserem perguntar nada, também está tudo certo. Eu vou deixar o meu telefone, meu WhatsApp, se caso alguém precisar de algum esclarecimento, surgir alguma dúvida específica que não quer colocar aqui para todo mundo, também estou à disposição. Bom dia, Jefferson. Você quer fazer uma pergunta pelo chat? O microfone está liberado, tá bom? Sim, eu posso disponibilizar o material para vocês sem problema. A Laide deve disponibilizar a gravação, se vocês quiserem compartilhar com seus colegas, e também a apresentação eu também posso compartilhar sem problema nenhum. Ela vai depois passar para o e-mail que vocês utilizaram para cadastrar, para se inscrever no webinar.
Bom, é isso aí. Denise, parabéns pela palestra, muito obrigada. Se alguém precisar do nosso apoio, eu posso disponibilizar o seu e-mail aqui no chat, Denise? Sim, estou até escrevendo aqui. Ah, ok. Tem o meu contato também, que é o marketing@digitrol.com.br. Então, está aqui, né, meu e-mail, denise.costa@digitrol.com.br, o meu telefone, DDD 11 98185 9894, é o WhatsApp também, se eu não puder atender, eu passo uma mensagem de WhatsApp, assim que possível eu retorno. Quem tiver interessado em ampliar esse conhecimento e eu conhecer também um plastômetro de extrusão ao vivo, estão convidados aí na Digitrol. Nós estamos agora em fase de mudança, mas nas próximas 2 semanas já deveremos estar com o plastômetro na fábrica nova, onde vocês poderão conhecer, tirar algumas dúvidas que às vezes, pessoalmente é melhor, né? Trazer alguma resina para a gente ver e conversar sobre o assunto, estou à disposição. Jefferson, está anotado aqui, nós vamos mandar para você, tá bom? E na realidade vamos mandar para todo mundo, né? Fica à vontade. Se tinha algum estudante aqui, eu não vi quem entrou ou não, e se precisar também de um certificado de participação de curso, né? Que eu acredito que tem conteúdo para poder ter um certificado, porque você teve uma boa introdução do que é fluidez, né? Para alguns talvez seja bem avançado e foi alguma coisa como chover no molhado, mas estamos aqui à disposição. Outros materiais também que eu puder compartilhar e conhecimento, estou à disposição, tá? Mais uma vez, agradeço a todos e se não tiver nenhuma pergunta ou nenhum outro comentário, a gente finaliza. Bom dia, pessoal. Ok. Tem alguém perguntando, peraí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Jefferson falando aqui. Muito interessante o conteúdo, tá? Acho que vai ser de grande valia para nós aqui. Solicitei ele via e-mail ali, porque realmente eu quero dividir com o grupo aqui, quero passar um pouquinho desse conhecimento para eles. E eu acho que vai ser de inteira valia para nós aqui. Que bom que você gostou, Jefferson. Estamos à disposição, como sempre. Pode me passar uma mensagem no WhatsApp e tento responder. Se não for possível, se eu não souber, eu vou à procura das informações com a Dainisco, que tem um time de reologistas lá nos Estados Unidos, que também nos ajudam, né, em poder dar essas respostas, né? Porque assim, equipamentos para serem vendidos, a gente tem equipamento de várias marcas, né? Alguns importados muito bons, alguns importados da China muito ruins, né? Não quer dizer que o plastômetro da China todos são ruins, mas alguns têm alguns problemas de qualidade, né? Às vezes você está com um ótimo plastômetro em mãos, mas não está conduzindo, e nós estamos aqui, damos esse treinamento também, tanto na sua fábrica, se caso você quiser capacitar os operadores, achar que o treinamento online não é suficiente, estamos à disposição. Outro fator importante também, nós fazemos calibração de plastômetro de extrusão. A Digitrol tem todo o know-how e os equipamentos padrão para poder fazer essa calibração e garantir que um plastômetro de extrusão, qualquer que seja a idade dele, esteja ainda esteja ainda dentro das especificações da norma e garantindo que você está com o plastômetro em dia para poder apresentar resultados confiáveis, né? Seja para uso no seu processo ou para quem vende resinas para apresentar para os seus clientes. Se precisar de informações dessa calibração também, estou à disposição. Ok, obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Gê. Um abraço a todos. E se ninguém tiver mais uma pergunta, vamos encerrar. Eu vi que acho que foi o Jefferson, né, solicitou certificado, tá anotado, tá? Pode deixar que a gente disponibiliza assim. Muito obrigada pela presença, pela participação de todos. Um excelente final de semana e feriado para todos nós. E Um bom abraço. almoço. Tchau, gente. Obrigada. Bom feriado a todos.